Olá, meu nome é Hassan, eu sou médico da disciplina de Clínica Geral e vou conversar hoje com vocês sobre a abordagem de pessoas com alterações laboratoriais hepáticas. O nosso objetivo principal é organizar uma investigação clínica de pacientes com anormalidades em exames laboratoriais hepáticos. E aí, para a gente chegar nisso, eu quero passar por alguns detalhes, como conhecer as principais causas de alterações nas aminotransferases, as principais causas de alterações nas canaliculares, saber direcionar na amnese o exame físico para essa pesquisa e identificar confundidores na interpretação laboratorial, que vai ser bem importante para a gente também. Para isso, a gente vai trabalhar com alguns casos clínicos. Esse primeiro caso clínico é um caso adaptado de um caso real da enfermaria. Adaptado tanto para ficar mais curto, para a gente conseguir fazer a nossa discussão, como também para preservar a identidade dos pacientes que são apresentados aqui. Então, aqui a gente está falando de uma mulher de 67 anos de idade. Ela tem hipertensão, diabetes mellitus tipo 2 e doença arterial coronariana. E ela faz uso crônico de alguns medicamentos: enalapril, hidroclorotiazida, metformina, insulina NPH, atorvastatina e AS, aspirina. Ela se queixa de uma lombalgia mecânica crônica e há 2 semanas ela conta que tem um mal-estar, uma prostração, uma fraqueza no corpo e uma urina escurecida. Por conta disso, é feito o exame físico dela para avaliar essas queixas e a gente tem uma pressão arterial de 130/88, uma cardíaca de 99, com uma temperatura de 37 graus, uma respiratória de 26, saturando 99%. Focando o exame, para a nossa apresentação ficar mais dinâmica, ela não tem alterações no exame abdominal, mas se observa uma força grau 2 nos membros superiores e grau 3 nos membros inferiores, sem reflexos profundos patelares. A partir daí, a gente que estava atendendo ela falou: nossa, tá um pouco estranho, vamos fazer alguns exames para tentar ver se a gente consegue uma pista mais específica do que pode estar acontecendo. E aí, nesses exames que acabaram sendo feitos, foi observado que ela tinha uma HB normal, uma hemoglobina de 13,3, um leucócito um pouquinho alterado às custas de neutrófilo, uma plaqueta normal, uma TGO de 1425, uma TGP de 685, uma fosfatase alcalina de 362 com uma gama-GT de 504. Bilirrubinas eram normais, tanto direta como indireta, com INR também normal, um TTPA normal e uma função renal que ela tinha uma creatinina de 1,34, um pouco alterada, com uma ureia de 70. A gente sabia que o basal dela era menor que 1, então a gente tinha certeza que estava alterado aí. Então essa paciente, quando foram encontradas essas alterações laboratoriais, logo pensaram que talvez ela estivesse em curso de algum tipo de hepatite, algum tipo de lesão hepática que estivesse gerando essas alterações. Então, vamos pensar um pouquinho como que a gente vai dividir isso. Lembra que quando a gente tem um predomínio das alterações que envolvem AST, ALT ou TGO, TGP, a gente fala que tem um dano, uma lesão do tipo hepatocelular. Quando a gente tem um predomínio de uma alteração que eleva fosfatase alcalina, gama-GT, a gente fala que tem um dano, uma lesão do tipo colestática. Aqui na nossa paciente, a gente tem um predomínio muito chamativo justamente de TGO, TGP. Então a gente fala que é um dano hepatocelular. Para isso, a gente pode pensar em várias etiologias. Então, vários vírus podem fazer isso, vírus de hepatite A, vírus de hepatite B, vírus de hepatite C. A gente pode ter uma lesão metabólica, relacionada com uma disfunção metabólica, a famosa esteatose hepática, lesão induzida por álcool, seja aguda, crônica. Diversas drogas, sejam lícitas e ilícitas, hepatite autoimune, doença de Wilson, hemocromatose, isquemia e congestão. Então, aqui é o principal bloco de alteração hepatocelular. Quando a gente fala das lesões colestáticas, a gente pensa principalmente em cálculos e tumores obstruindo as vias biliares e as colangites, esclerosante primária e biliar primária, CEP e CBP. A gente também pode ter lesões que a gente fala que são lesões que estão ocupando espaço, que elas estão crescendo dentro do fígado, como tuberculose, metástases, abscesso. E aí a gente pode entender esse crescendo como de um ponto de vista microscópico ou até macroscópico, quando a gente fala de uma metástase grande que aparece para a gente com facilidade no exame de imagem, por exemplo. E eu coloquei embaixo o que eu chamei de OPS. OPS é o quê? São alterações que às vezes a elevação desses marcadores é até porque existe uma lesão hepática associada, mas por outras vezes é simplesmente porque esses marcadores existem em outros tecidos, em outros órgãos que não só o fígado. Então, por exemplo, nas lesões
no meu diferencial de lesão hepatocelular, ou seja, de coisas que aumentam TGO e TGP, eu posso ter miopatias, insuficiência adrenal, anorexia, doença celíaca e doenças tireoidianas, hipertireoidismo e hipotireoidismo. Por outro lado, nas colestáticas, quando eu tenho alteração de fosfatase alcalina e de gama-GT, eu posso ter peritonites, úlceras gástricas, sepse, doença celíaca também pode fazer esse padrão. Então, existem esses ops que eu estou colocando aí, que são esses diferenciais para a gente ficar atento diante desse padrão de lesão, para a gente não pensar necessariamente em uma doença específica, uma doença do fígado em si, para não olhar o capítulo só de doenças do fígado, o capítulo de gastroenterologia, de hepatologia, mas para me manter aberto a outras possibilidades terapêuticas, outras possibilidades diagnósticas. Então, para esses confundidores, vale a pena a gente lembrar que LT e ST, além de estarem presentes no fígado, também estão presentes em músculos, em hemácias. E o nosso grande diferencial para as alterações de LT e ST são rabdomiólise, lesões musculares e hemólise. E a ST, principalmente, que está presente tanto em músculos como em hemácias. Então, vai ter um predomínio de ST nesses cenários. Então, quando eu tenho uma rabdomiólise, quando eu tenho uma hemólise, eu posso elevar a ST-LT, mas geralmente vai predominar a ST sendo mais aumentada. A fosfatase alcalina também, ela está no fígado, mas é muito importante a gente lembrar de outro sítio que ela está, que são os ossos. Então, quando eu tenho metástases ou mesmo hiperparatireoidismo, eu posso aumentar a minha fosfatase alcalina. Inclusive, alguns laboratórios permitem que a gente faça a dosagem da fosfatase alcalina óssea, né? Diferenciando a fosfatase alcalina do osso da fosfatase alcalina do fígado. A gama-GT, ela também vai estar presente em outros tecidos, mas o que é mais interessante de lembrar é que quando tem um aumento predominante de gama-GT, ou mesmo isolado de gama-GT, isso pode ser uma pista, seja para uso de álcool inapropriado ou uso de diversos medicamentos, por exemplo, anticonvulsivantes, que podem aumentar predominantemente a gama-GT. Então, quando a gente volta para o caso, vale a pena lembrar que a nossa paciente ela chega com uma queixa de fraqueza proximal. E ela se apresenta com uma taquipneia. Esse tipo de queixa, né, esse tipo de achado no exame físico é uma fraqueza mesmo, é falta de força que a gente identificou com a reflexia. Isso não faz a gente pensar em doença hepática. Isso faz a gente pensar em doenças mais relacionadas com a neurologia, né? Então, do neurônio, da placa motora ou mesmo do músculo. E aí, quando foram dosados os exames, de forma que algumas vezes a gente faz, vamos fazer alguns exames gerais para procurar alguma coisa, a gente identificou uma lesão renal aguda, a gente identificou um aumento muito significativo das aminotransferases, predominando a ST, e a gente viu que mesmo com tanto aumento assim de aminotransferase, INR e bilirrubina eram totalmente normais. Nossa, mas tanta hepatite para dar isso? E peraí, hepatite nem daria fraqueza, nem daria essa taquipneia que a paciente estava tendo, que talvez seja um representante de fraqueza também acontecendo, né? Será que essa é a nossa principal hipótese diagnóstica? Então, quando a gente revisita o caso com esses olhos, então olhando de novo para a clínica, e quando a gente revisita o caso, lembrando que a alteração desses marcadores que a gente chama de hepáticos não necessariamente representa uma doença no fígado, a gente consegue pensar em outra hipótese diagnóstica. E no caso dessa paciente, foi dosada uma CPK, uma creatinofosfoquinase, e veio de 38.000. Ou seja, ela tinha uma miopatia muito importante. No caso dela, a gente fechou o diagnóstico de uma miopatia necrosante, que é um evento adverso bem raro e grave por estatina. Então, o nosso objetivo com esse caso é lembrar que TGO e TGP, a ST e LT, representam danos hepatocelulares, mas podem aumentar também com outras lesões celulares, como hemólise e rabdomiólise, e que nesse contexto, principalmente TGO vai estar aumentada. Já a FA e gama-GT representam danos canaliculares ou mesmo lesões expansivas no fígado, mas vale a pena lembrar, principalmente a fosfatase alcalina, pode aumentar com lesões ósseas, e todos esses marcadores laboratoriais estão presentes em outros tecidos. Então, a gente sempre pode fazer o diferencial com doenças que não necessariamente estão diretamente dentro do fígado. Uma dica ainda, essa paciente tinha uma aminotransferase maior que 1.000. Quando de fato a gente pensar que a doença está no fígado, diante de uma aminotransferase maior que 1.000,
né, de uma TGO, uma TGP, maior que 1.000, as principais etiologias que a gente tem pela literatura são essas. Hepatite isquêmica em 51% dos casos, hepatite viral em 13% dos casos, lesão hepática induzida por droga em 13% dos casos e doença pancreatobiliar, talvez uma surpresa para a gente, em 7,8% dos casos. Claro, esses dados podem variar de cada realidade, cada país, mas esse é um dado interessante da gente ter em mente. Lembrando que hepatite isquêmica, o protótipo da doença vai ser num paciente que já é cardiopata, já tem, por exemplo, uma IC de fração de ejeção reduzida. O caso clínico 2. Esse caso clínico adaptado de um caso ambulatorial. A gente tem um homem de 83 anos de idade, que ele tem hipertensão, doença pulmonar obstrutiva crônica, por ser um ex-tabagista, e ele teve uma tuberculose pulmonar na adolescência dele, já bem distante, ele está com 83 anos de idade. Ele faz uso crônico de um bloqueador de canal de cálcio, alguns broncodilatadores por conta da DPOC e um complexo de vitamina B que ele usa porque falaram que era bom para a saúde e ele resolveu usar. Ele procura atendimento porque ele tem um prurido intenso e difuso há 1 mês. Ele começou a fazer algumas lesões por coçadura nesse período, procurou dermatologista, que acabou pedindo alguns exames, porque esse dermatologista suspeitou de uma doença sistêmica. Então o paciente já traz, inclusive, esses exames para a gente. Os exames que ele realizou, o que a gente pode observar? A gente tem um hemograma que não chama atenção, uma TGO, uma TGP que elas estão levemente alteradas, ó, 67 e 71, uma fosfatase alcalina e uma gama-GT que são predominantemente alteradas. Então 366 de fosfatase alcalina e gama-GT de 1068. A bilirrubina dele, direta particularmente, ela está elevada, e o INR dele é normal, com uma função renal normal também. Então, diante desse caso, a gente pode falar que existe um predomínio de uma lesão colestática, de um padrão colestático, um predomínio de alteração de fosfatase alcalina e gama-GT. Diante disso, a gente retorna, inclusive, para a anamnese e pergunta mais coisas. E o nosso paciente, ele nega perda de peso, ele nega melena, ele nega náuseas, ele nega vômitos, ele nega febres, ele nega calafrios. Então, perda de peso, né, a gente quer pensar, será que tem alguma neoplasia? Será que melena, mesma coisa, né? Será que eu tenho uma neoplasia do estômago, uma neoplasia do pâncreas? E aí o paciente vai cursar com perda de peso, melena, náusea, vômito, né? Febres e calafrios, pensando no sentido de colangite, né? Será que ele tem uma obstrução da via biliar? Será que está infectada? Quando a gente vai perguntando, ele nega tudo isso, mas ele afirma ter uma epigastralgia há 8 meses. Uma epigastralgia de leve a moderada, que dura cerca de 40 minutos quando ele se alimenta, e usa ocasionalmente omeprazol, que às vezes ele acha que funciona, às vezes acha que não funciona. Puxa, isso daí pode ser uma pista. Então, o que vai doer no epigastro? Será que esse paciente vai ter uma doença de fato hepática? Né? Será que esse paciente vai ter uma doença, fazendo um diferencial ainda, gástrica, pancreática? Né? Isso pode ser uma pista para a gente. Vamos guardar essa peça para daqui a pouco. E aí a gente continua perguntando se ele usa alguma substância que eventualmente possa afetar os exames laboratoriais hepáticos. Isso vai ser fundamental em toda abordagem dos pacientes. E o nosso paciente, ele nega para a gente o uso de manipulados, ele reafirma que só usa aqueles medicamentos do slide anterior, mas que ele usa alguns chás. Chá de erva doce, chá de erva cidreira, chá de camomila. Bem, diante disso, a gente tem a seguinte tarefa, eu tenho que descobrir se esses chás que ele está usando podem ser danosos ao fígado de algum jeito. Né? É claro que a gente não tem como decorar todas as substâncias. Né? Então, o que a gente faz? A gente consulta uma base de dados, que é o LiverTox. O LiverTox é uma base de dados online que você pode consultar para procurar qual é o padrão e qual é a chance de um determinado medicamento, um determinado chá, uma determinada substância, gerar lesão hepática lá. E você vai poder conferir se essa substância, esse chá, gera lesão hepática predominantemente hepatocelular, canalicular, e ver se isso dialoga com o caso clínico do seu paciente. A gente fez essa checagem e nada lá conferia risco ao fígado, nenhum daqueles chás, e os medicamentos também não conferiam um risco relevante para a gente colocar na conta deles. A gente continuou, então, para o nosso exame físico do paciente, que tinha os sinais vitais normais, ele não possuía hepatosplenomegalia, não possuía linfonodomegalia na cervical,
nas axilas, regiões epitrocleares, em regiões inguinais. A gente procurou ativamente massas e até uma vesícula biliar palpável e nada disso a gente achou. Tudo isso a gente está procurando pensando, seja em doença neoplásica, cometendo esse fígado, seja eventualmente até em outros diferenciais, doenças infecciosas, como tuberculose, histoplasmose, coisas que podem cursar dessa forma. Nosso paciente não tinha nenhum desses achados. Ele também não tinha xantelasmas ou xantomas, né? Aqui, o que eu estou pensando? Principalmente na colangite biliar primária, né? CBP. A colangite biliar primária é uma doença que, epidemiologicamente, 95% dos casos são em mulheres por volta dos seus 40, 50 anos de idade. Então, o nosso paciente ele fugiria significativamente desse padrão. E é uma doença infrequente, mas isso não permite que eu deixe de procurar esses achados no exame físico. Então, eu vou ativamente procurar esses achados para justamente dialogar com aquilo que eu estou procurando no caso, que é qual é o motivo desse paciente ter uma alteração tão significativa assim dos marcadores canaliculares. Eu faço um convite, se vocês quiserem, vocês podem pausar agora esse vídeo, quem estiver vendo ele já não transmissão ao vivo, vocês podem pausar ele, fazer uma reflexão e pensar o que pode estar acontecendo com o paciente. Então, será que é coledocolitise? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. Será que eu tenho uma obstrução dessa via biliar por um cálculo? Afinal de contas, cálculo é a etiologia mais comum, mais prevalente desse tipo de alteração. Então, eu coloquei aí alguns achados a partir da medicina baseada em evidência para a gente pensar em coledocolitise. Então, o nosso paciente tem mais de 55 anos? Olha, tem. A razão de verossimilhança positiva para isso é de 1,29, ou seja, não é muita coisa. O nosso paciente tem cálculo? Puxa, eu ainda não sei. É uma razão de verossimilhança positiva excelente. Veja como poderia super ser um preditor, digamos assim, dessa possibilidade diagnóstica, mas eu ainda não sei se meu paciente tem cálculo. Nosso paciente está em curso de colangite? Não, isso ele não está. Ele tem uma bilirrubina total maior que 4? Não, isso ele não tem. O ducto biliar comum dele é maior que 6? Eu não tenho esse dado. Ele tem pancreatite? Ele está em curso de pancreatite? Não. Mas veja como pancreatite não é um bom preditor de você encontrar um cálculo no colédoco naquele momento, de coledocolitise. Então, esses dados que a gente tem de medicina baseada em evidência, eu coloquei aí para vocês poderem depois observar, estudar eles com mais calma, mas são dados de sensibilidade, especificidade, razões de verossimilhança e o odds ratio, a razão de chances. Nosso paciente prossegue para ultrassonografia. Por quê? Porque diante da hipótese, diante de uma alteração dos marcadores canaliculares, a gente vai pensar na hipótese de obstrução de algum tipo dessa via biliar, principalmente as obstruções por cálculo. Representam a causa mais prevalente. E a gente começa essa investigação com ultrassonografia. A ultrassonografia desse paciente mostra um fígado normal, uma vesícula biliar apenas com lama biliar e sem nenhum tipo de dilatação das vias biliares. Esse ultrassom, então, ele exclui essa possibilidade diagnóstica para a gente. Então, eu fui de novo na medicina baseada em evidência para descobrir essa resposta. Então, se a ultrassonografia ela viesse alterada, ela teria uma razão de verossimilhança positiva de até 8,11 para nos aproximar desse diagnóstico. Mas ela vindo normal, a razão de verossimilhança negativa dela é de 0,3. O que isso representa? Se eu partir de uma probabilidade de 40% de chance desse paciente ter alguma obstrução ali, e o ultrassom veio negativo, então eu partir de uma probabilidade pré-teste de 40%. Por quê? Porque o meu feeling, a minha hipótese para ele é essa. Isso significa que o meu pós-teste é de 17%. Então, eu ainda posso comer bola em 17% das ocasiões que o ultrassom veio negativo. Qual que é a mensagem principal desse slide? É que uma ultrassonografia de abdômen superior sem o achado de uma obstrução não é capaz de excluir a possibilidade de uma obstrução na via biliar. Então, a gente deve prosseguir com algum outro tipo de exame de imagem. E aí você vai
escolher o outro tipo de exame de imagem de acordo tanto com disponibilidade no seu serviço, como com a sua experiência, a experiência dos executores desses exames para te ajudar. Você pode fazer a colangiopancreatografia retrógrada endoscópica, você pode fazer a ultrassonografia endoscópica, você pode fazer a colangiopancreatografia por ressonância magnética. Esses 3 exames têm excelentes padrões de sensibilidade e especificidade. Cada um tem a sua variação, mas são excelentes para a identificação de eventuais obstruções da via biliar, particularmente a CPRE e a CPRM. O nosso paciente, a gente acabou optando por fazer uma CPRM, então ele fez uma colangiorressonância, que identificou de fato um cálculo no ducto biliar comum. Em seguida, ele foi fazer uma CPRE, uma colangiopancreatografia retrógrada endoscópica terapêutica. Ela confirmou o diagnóstico, retirou o cálculo e o paciente evoluiu sem intercorrências. Os exames normalizaram, o prurido dele desapareceu e ele ficou bem. Aqui eu chamo a atenção que a CPRE ela tem essa vantagem dela poder fazer o diagnóstico e a terapêutica no mesmo momento, com uma chance maior de complicação do que a colangio por ressonância, porque a colangio por ressonância não vai injetar materiais dentro da via biliar, então tem menor taxa de complicação, obviamente, do que a CPRE. Mas em termos de sensibilidade e especificidade, os 2 métodos são excepcionais. Então, as nossas lições desse caso, né? Que o prurido é uma manifestação típica da colestase, e lembra que aqui não precisa ter hiperbilirrubinemia, o que a gente precisa ter é acúmulo de sal biliar, e a gente vai ver indiretamente isso por meio da elevação da fosfatase alcalina e da gama-GT. As colestases obstrutivas, elas são infinitamente mais comuns do que as doenças raras e clínicas, como a colangite biliar primária. E a ultrassonografia ela não é suficiente para excluir as causas obstrutivas. Lembrem-se, diante de qualquer tipo de alteração de lesão hepática, as etiologias tóxicas são sempre uma possibilidade. E a gente pode consultar isso por meio do LiverTox. Pergunte ao paciente ativamente todos os medicamentos, vitaminas, chás, substâncias, reposições, absolutamente tudo que essa pessoa toma, porque você pode se deparar com uma coisa bem interessante e descobrir a causa disso. Quando a gente pensa em coledocolitise, como nesse caso, a gente imagina muito esse predomínio da fosfatase alcalina e da gama-GT. Mas é bem interessante saber que pessoas com coledocolitise podem cursar com aumento de ST-LT, e esse aumento ele pode ser significativo. Trago dado da literatura que cerca de 33% passam de 500 de ST-LT e 8% passam de 1.000 de ST-LT. E aí lembra lá do nosso outro slide de dica, falando que quando as aminotransferases passam de 1.000, a gente tinha em torno de 8, 10% dos casos que eram com coledocolitise, com doenças da via biliar. Então, verdade, a ST-LT chama a atenção da gente para doenças que são mais direcionadas ao hepatócito propriamente dito, mas vale a pena a gente saber que também um aumento significativo desses marcadores não exclui a doença obstrutiva da via biliar. Então, diante de alterações muito significativas de fosfatase alcalina e gama-GT, persistam procurando uma obstrução dessa via biliar, ainda que, eventualmente, a ultrassonografia não tenha visualizado essa alteração. É mais difícil para o ultrassonografista fazer esse diagnóstico, porque a via biliar ela é muito pequenininha para o ultrassonografista, e, claro, o ultrassom é um método que depende da qualidade da máquina, da experiência do radiologista na aquisição e na interpretação daquela imagem naquele momento também. Diferente da colangiorressonância e da CPRE, onde a gente consegue fazer a gravação da imagem e a reinterpretação, o repensamento a partir daquela gravação bem rica em detalhes. Caso clínico 3, também adaptado de um caso ambulatorial. Nosso caso 3 é um homem de 48 anos de idade, com IMC de 32. Ele não tem queixas clínicas, mas ele resolveu fazer alguns exames, porque ele queria saber como que ele estava de saúde, e acabou encontrando anormalidades, tanto no ST como no LT, repetiu o exame e viu que de novo estava alterado. Você ativamente, então, já tem essa informação e pergunta para ele sobre eventuais danos, fatores de risco que ele pode ter para a lesão hepática.
e o paciente conta que ele não ingere álcool, não faz uso de medicamentos, não usa drogas ilícitas ou chás, nunca recebeu transfusões, sempre trabalhou num setor administrativo, ou seja, o risco com acidente pérfuro-cortante para ele é muito baixo, se não nulo, e ele nega sintomas gastrointestinais, do tipo diarreia, constipação, dor abdominal, tudo isso nosso paciente negou. Em seguida, a gente parte para o nosso exame físico. O nosso exame físico procurando pistas de uma eventual hepatopatia. Será que esse paciente tem alguma doença hepática que ainda está num curso oligossintomático, mas que eu já consigo achar no exame físico? Então, eu vejo que o meu paciente ele é vigil, orientado no tempo e no espaço, tem um pensamento organizado e um humor preservado. Eu sei que as hepatopatias mais avançadas, no estágio já de cirrose, eu posso cursar com encefalopatias, por vezes até encefalopatias crônicas. Então, eu estou procurando isso aqui. Eu tenho outras etiologias, como muito mais raras, como a doença de Wilson, por exemplo, que pode afetar a parte cognitiva e gerar sintomas psiquiátricos no paciente. Aqui o nosso paciente tem um pensamento organizado, um humor preservado. Então, eu estou falando contra essas etiologias. Então, procuro ativamente pistas neuropsiquiátricas nesses pacientes. O paciente tem uma musculatura eutrófica. Também é comum na doença hepática avançada a pessoa ficar hipotrófica, perder massa muscular. As jugulares não são visíveis, né? Então, a gente está negando aqui a possibilidade de uma cardiopatia, né? Então, a insuficiência cardíaca, que frequentemente vai cursar com uma jugular visível, particularmente se for uma insuficiência cardíaca, ao ponto de gerar uma lesão hepática, vai aumentar então essa jugular. Se eu não vejo jugular, isso é uma pista para talvez eu pensar que eu diminuir a probabilidade de uma insuficiência cardíaca, de uma pericardite constritiva. A doença não deve estar no coração. O paciente não tem icterícia, ginecomastia, aranhas vasculares, eritema palmar, que são todos sinais também da doença hepática mais avançada, de um estágio mais perto, se não um estágio cirrótico mesmo. Então o paciente não tem isso. Vai ser muito importante que eu ativamente procure esses sinais. O paciente ele não tem uma contratura palmar, né, que pode acontecer em algumas etiologias, né? Principal causa vai ser a cirrose e o diabetes mellitus. O nosso paciente não tem essa contratura palmar da cirrose alcoólica nem do diabetes mellitus. Ele não tem ascite, ele não tem edema, sinais de hipertensão portal ou mesmo de insuficiência cardíaca na jogada. Ele não tem aumento de parótidas, que pode acontecer na etiologia alcoólica. O paciente pode ter aumento das duas parótidas. Então ele não tem nada disso. Veja, eu considero o exame físico uma prova inicial, porque ele está procurando ativamente pistas da minha anamnese. Inclusive, a minha anamnese já procurou pistas, né, ativamente. A minha anamnese dirigida para aquele problema que eu tô encontrando no paciente. E aí, eu olho para os exames laboratoriais do paciente. Ele tem um hemograma normal, ele tem transaminases tocadas, então uma TGO de 38, uma TGP de 57, bilirrubinas que são normais, fosfatase alcalina normal, a gama-GT pouquinho tocada, 62, com INR normal, um TTPA normal, ureia e creatinina normais. Aqui, chamo atenção só para lembrar que o TTPA ele não faz parte da avaliação hepática propriamente dita, né? Faz parte mais da avaliação da coagulação, e aqui é um pedaço da coagulação não necessariamente relacionado com o fígado nos casos fora do cenário crítico, mas ele frequentemente é solicitado junto para a gente justamente poder fazer uma contraprova, né? Poxa, se eu tenho só o INR alterado e o TTPA normal, talvez seja realmente um problema do fígado, né? Talvez não seja um problema da coagulação. Então, acaba que é uma contraprova que a gente faz, frequentemente a gente pede os dois juntos, dentro desse racional. Então, o que pode ser para esse paciente que tem um pouquinho de alteração das transaminases e uma gama-GT tocada aí? Primeira coisa, pode ser uma normalidade transitória e sem relevância clínica. Um falso positivo, uma infecção que ele teve por um bicho inespecífico, algum vírus qualquer, mas que vai ser autolimitada. Pode ser uma esteatose hepática associada com disfunção metabólica, né? Pistas para isso. Um paciente com IMC elevado, com aumento da cintura abdominal, com dislipidemia, com diabetes mellitus. Uso abusivo de álcool. Então, eu posso procurar os sinais clínicos e posso procurar laboratorialmente pistas do uso abusivo de álcool. Uma gama-GT elevada, um VCM elevado, um predomínio de TGO sobre TGP,
particularmente, alguns pacientes podem fazer 2 vezes o valor de TGO sobre TGP, então isso também pode ser uma pista forte para a gente pensar em doença hepática alcoólica. E geralmente essas transaminases não passam de 200, 300 no caso do álcool, tá? Mesmo nas hepatites agudas alcoólicas, não passam desses valores. As hepatites virais crônicas também podem fazer isso. E tem 2 protótipos de hepatite viral crônica para a gente lembrar, né, que é hepatite B e hepatite C. Então, vão ser esses os nossos principais referenciais. É isso que a gente quer procurar na anamnese, no exame físico e nos exames complementares nesse primeiro momento. Para o nosso paciente, algumas dessas possibilidades saíram fora de jogada, como as alterações transitórias, porque ele já redosou os exames, né? O falso positivo, ele já redosou os exames. De fato, tem alteração. E aí a gente pode perceber que o nosso paciente ele tem um IMC de 32, uma cintura abdominal de 98, elevada, um perfil lipídico um pouco alterado, uma glicemia de jejum, que é normal, e um TSH, para a gente fazer um diferencial aqui, que é normal, né? Para as hepatites virais crônicas, a gente vê que ele tem a sorologia para vírus B toda negativa, então ele é suscetível ao vírus B, não foi vacinado, e ele tem uma sorologia para vírus C negativa também. Então, qual que é a grande hipótese que a gente pode ficar nesse momento? É de esteatose hepática associada com disfunção metabólica. E a gente pode tentar se aproximar mais da probabilidade desse diagnóstico. Para isso, a gente pode lançar mão de um score. O índice de doença gordurosa hepática, né? Quando a gente tem esse valor passando de 60, isso é um preditor para a gente, com uma razão de verossimilhança positiva de 4,3. Então, um forte preditor que a gente deve estar diante de um caso de esteatose e doença metabólica, né? O do nosso paciente aqui, ele deu 79, então ele é um forte preditor disso. Tem alguns trabalhos que avaliam se de repente um corte mais baixo, de 30, seria preditor em mulheres. Então a gente pode levar isso em consideração também na hora de estar avaliando mulheres e homens. Para o nosso paciente, então, vamos progredir na nossa consideração. A gente mantém a nossa hipótese principal de doença gordurosa do fígado relacionada com disfunção metabólica e a gente vai considerar mais alguns exames aqui. A gente vai fazer a cinética do ferro, que vai ter 2 importâncias. Um diagnóstico diferencial, eventualmente, com hemocromatose, um evento mais raro de acontecer, causando a lesão hepática, em termos probabilísticos na população, mas também a gente sabe que a ferritina elevada nesses pacientes é um preditor de eventos cardiovasculares e um preditor de eventos hepáticos. Então, aqueles que têm ferritina elevada, eles evoluem pior, e a gente pode inclusive usar ela como marcador do nosso tratamento. A gente vai lançar mão da ultrassonografia de abdômen superior para corroborar a nossa hipótese diagnóstica e, eventualmente, nos casos mais graves, mais avançados, com pistas de cirrose hepática pelo exame físico, ou mesmo pistas de uma doença mais avançada pela ultrassonografia de abdômen superior, a gente lança mão de métodos de elastografia hepática. No nosso paciente, o ultrassom veio com uma esteatose leve, o índice de saturação veio de 32, então a gente não tinha motivo para pensar em hemocromatose como um diferencial, e uma ferritina de 240, lá para o limite superior da normalidade, ali perto dele, pouquinho tocada. A gente acabou começando estatina para ele, perda de peso com semaglutida e atividade física. Ele vacinou para hepatite B, afinal de contas ele era suscetível, e acabou normalizando os exames hepáticos e a ferritina caiu. Aqui o nosso enfoque não é o manejo de cada doença, né? Mas o pensamento em cima de cada doença. Então, estou sumarizando o segmento de cada paciente. Principal desse caso que eu quero trabalhar com vocês. Sempre reveja a anamnese e o exame físico, direcionando para doenças hepáticas. Se você não tiver feito isso antes do exame laboratorial, porque não estava passando essa hipótese tão forte na sua cabeça, depois do exame, execute esse passo. Pesquise ativamente pistas de anamnese, pistas de exame físico, para a gente pensar em doenças hepáticas. Se eu estou falando de dano hepatocelular, são principalmente essas. Se eu estou falando de colestase, vai ser principalmente o prurido, os xantelasmas e os xantomas. Na doença com alteração hepatocelular, com predomínio de TGO, TGP, foco no vírus B, no vírus C da hepatite, em álcool e doença metabólica, com principais etiologias de lesão crônica para a gente ter em mente. E a gente vai lembrar, eventualmente, de hemocromatose, drogas, consultando o liver tox, doença celíaca, anorexia, tireoide e adrenal, né?
Essas doenças são causas que eu chamei aqui de causas esquecidas das aminotransferases anormais. Então, a doença celíaca, o hipohipertireoidismo, a anorexia e a insuficiência adrenal. Pelo amor de Deus, isso não significa que você deve procurar insuficiência adrenal em todo paciente com TGO de 58. Isso significa que, diante de um exame que você não está fazendo sentido, você deve lembrar dessas causas. Diante de um paciente que te conta sintomas que sejam referentes a essas doenças, você deve lembrar dessas causas e pedir a avaliação laboratorial, avaliação complementar, para pesquisar isso daí. No caso da anorexia, por exemplo, estar atento às pistas de anorexia. Por vezes a gente deixa passar batido. Caso clínico 4. Caso clínico 4 é adaptado de um caso que a gente teve na enfermaria. É uma paciente, uma mulher de 27 anos de idade, com IMC de 22. Ela procura o pronto-socorro por um sangramento uterino anormal há 4 meses, com sintomas de prostração e mal-estar há 4 dias. Eles observaram no pronto-socorro uma anemia por deficiência de ferro, realizaram uma transfusão de sangue e encaminharam a paciente para a enfermaria para segmento de cuidado. Então, é uma paciente que procura o pronto-socorro por um sangramento uterino anormal, mas a gente está numa aula, num encontro, sobre alterações laboratoriais hepáticas. Então, de algum jeito, a gente tem que caminhar nesse sentido. Foi o que acabou acontecendo. No exame físico de admissão, a gente percebeu que ela tinha os sinais vitais normais, ela estava descorada ainda da anemia, que a gente já sabia que ela tinha, mas a gente notou que ela tinha um espaço de Traube maciço e uma ponta de baço palpável logo abaixo do rebordo costal, sem nenhuma outra anormalidade. E aqui, quando eu falo sem nenhuma outra anormalidade, eu estou dando enfoque para as pistas que eu já apresentei no caso anterior. Foi tudo aquilo que a gente pesquisou ativamente nesse caso. Poxa, por que a ponta desse baço está palpável nessa paciente que chegou com um sangramento uterino normal? Ela veio com uma hemoglobina agora de 8,6, já pós-transfusional, microcítica ainda, um leucócito de 4,2, normal, plaquetopênica, 72 mil de plaqueta. TGO e TGP estão alterados, 101 de TGO, 154 de TGP, uma fosfatase alcalina de 128, uma gama-GT de 90, com bilirrubina indireta normal e a direta alterada de 0,9. O INR que chama atenção, 2,2 de INR, com TTPA dentro da normalidade de 30. Bem, tenho várias, e um beta-HCG negativo. Tenho várias possibilidades aqui para interpretar esses exames, várias pequenas alterações que a gente encontra. Vamos primeiro entender por que essa paciente ela tinha um sangramento uterino normal. A gente achou uma causa que talvez não seja uma causa ginecológica. A gente tem plaqueta de 72 mil e um INR de 2,2. Talvez ela tenha simplesmente uma discrasia, um distúrbio da coagulação, favorecendo que ela tenha esse sangramento uterino normal. E, de fato, o beta-HCG negativo e um ultrassom transvaginal que a paciente fez sem anormalidade corroboram esse raciocínio diagnóstico. Em seguida, a gente pode partir para entender, poxa, por que ela tem plaqueta baixa, por que ela tem INR alterado? E aí chama atenção aí a alteração laboratorial hepática. Foi nesse momento, foi juntando essas peças, como eu estou fazendo com vocês, que surgiu a possibilidade de um diagnóstico de doença hepática para essa paciente. Então, se eventualmente essa paciente tiver uma doença hepática, ela poderia alterar os exames hepáticos. Se essa doença hepática ela for crônica, ela pode cursar com uma hipertensão portal. Essa hipertensão portal levar a uma plaquetopenia. E essa doença hepática, já mais avançada, levar a uma alteração da coagulação do INR, do tempo de protrombina, por deficiência de fator, principalmente do fator 5. Então, se essa paciente tiver uma doença hepática crônica, talvez eu consiga justificar tudo o que foi acontecendo na vida dela. E a questão é, por que será que essa paciente teve essa doença hepática crônica? Então, esse exercício da gente olhar para o caso e construir o nosso raciocínio, ele é um exercício fundamental. Quando a gente apresenta um caso numa discussão assim de uma aula, ou quando a gente monta uma questão de prova, o caso ele está pronto, ele está construído e está todo lá.
Quando a gente está diante de um paciente, a gente deve fazer a aquisição dessa informação e o processamento dessa informação. A gente tem que adquirir a informação e juntar as peças. Então, reforço com vocês que isso é uma parte muito importante, essa é a parte fundamental da medicina para a gente conseguir fazer tudo dar certo. Essa paciente, então, fez ultrassonografia transvaginal, que veio sem anormalidades. Prosseguimos com ultrassonografia Doppler abdominal, que de fato mostrou uma esplenomegalia e um fígado de dimensões normais, bordas rombas, uma ecogenicidade anormal, uma ecotextura anormal, sugestivo de hepatite. Uma veia porta um pouquinho dilatada, com fluxo hepatopetal e varizes peripancreáticas e esplênicas. A gente complementou a avaliação de hipertensão portal dela com uma endoscopia digestiva alta, que veio sem varizes, mas com uma gastropatia congestiva. De fato, a gente se aproximou do diagnóstico de uma doença hepática, sendo a causa dos problemas dessa paciente. Bem, então eu tenho que descobrir qual é a causa da doença hepática crônica que ela tem. A gente fez as sorologias de vírus B, viu que ela era imunizada por meio de vacina. A gente fez a sorologia de vírus C e ela foi negativa. A gente perguntou de novo para a nossa paciente, ela negou o uso abusivo de álcool, e de fato a gente não tinha pistas para pensar nisso. A gente perguntou de novo para a paciente e ela negava o uso de chás, vitaminas, substâncias para gerar algum tipo de lesão crônica nesse fígado. Aqui eu deixo um asterisco na sorologia do vírus A. A gente vê que ela é IgG positivo para vírus A, provavelmente ela teve um contato prévio com vírus A durante a infância, adolescência. O vírus A ele não gera hepatopatia crônica, mas vai ser muito importante da gente identificar aqueles pacientes suscetíveis para o vírus A, porque a gente vai recomendar vacinação para essas pessoas, particularmente se essa pessoa já tiver uma hepatopatia crônica. Aí que eu quero proteger ainda mais do vírus A. Lembrando que o vírus A em adultos é uma causa importante de hepatites fulminantes, principalmente em países em desenvolvimento, tá? Então, de novo, o vírus A aqui não causa hepatite crônica, mas ele é relevante para os pacientes com doença crônica do fígado. Então, diante de tudo isso negativo, a gente começa a pensar em outras causas para a doença hepática dessa paciente. E aqui eu faço esse parênteses para a gente lembrar de outras causas de hepatites agudas e de outras causas de hepatopatias que podem cronificar. Nas agudas, eu chamo atenção aqui para vírus B, para herpes vírus, para citomegalo, para toxoplasma e para dengue. Mas tem várias outras infecções que podem cursar com hepatites agudas, né? Então, diante de um paciente, vamos supor, de uma hepatite aguda, que está estável, está bem, né, clinicamente, estado geral preservado, a pessoa não tem encefalopatia, não está num curso fulminante, eu faço as sorologias iniciais, vírus A, vírus B, vírus C, cinética do ferro, nada disso veio positivo, eu amplio para essas sorologias adicionais. Claro, se você estiver diante de um surto de dengue, o paciente tem sintomas de dengue, você vai ativamente procurar dengue logo de cara, né? Então, você sempre vai dialogar com o caso clínico. Se o meu paciente está num curso crônico, né, como a nossa aqui desse caso, e eu não encontrei a resposta ainda por meio desses exames iniciais, eu começo a pensar em coisas mais raras. Então, hepatite autoimune, hemocromatose, doença de Wilson, deficiência de alfa-1 antitrypsina, doença congestiva hepática. E eu vou, de novo, ativamente procurar isso por meio de anamnese, de exame físico e de exame complementar. Então, vou procurar sintomas e sinais de insuficiência cardíaca para doença congestiva hepática. Eu vou procurar anormalidades psiquiátricas para doença de Wilson. Eu vou procurar sintomas de autoimunidade para hepatite autoimune. Eu vou procurar sintomas, eventualmente, gastrointestinais crônicos ou mesmo respiratórios para deficiência de alfa-1 antitrypsina. Então, eu vou ativamente procurar esses diagnósticos e vou lançar mão agora dos exames complementares para me aproximar deles. E é importante a gente entender que não deve nos causar estranheza fazer o diagnóstico de uma hepatopatia já na sua fase crônica. Porque a gente tem uma tendência de pensar em doenças evoluindo da presença de um fator de risco para uma alteração laboratorial ainda numa fase assintomática, para uma doença sintomática, para uma doença crônica. Só que as hepatopatias, elas podem se apresentar de qualquer jeito. Você pode identificar um paciente só pelo fator de risco. Um etilista, que o fígado é absolutamente normal ainda.
Uma pessoa que tem uma alteração laboratorial que você dosou e o paciente não tem nenhum sintoma, como a gente viu em um dos casos da esteatose gordurosa do fígado, por doença metabólica. A gente pode ter uma doença sintomática, um paciente que chega com prurido de uma doença aguda mesmo que está acontecendo com ele, não é uma doença arrastada. Mas a gente pode ver uma paciente como a nossa desse caso, que ela já chega com sinais da doença na sua fase crônica. Então é importante a gente entender que quando a gente discute a suspeição das doenças hepáticas, a gente tem que estar atento para essas diversas formas do paciente se apresentar para a gente. O mesmo diagnóstico pode se apresentar só como fator de risco, só como alteração laboratorial, só como doença sintomática, só como doença crônica. O paciente não necessariamente vai percorrer todos esses passos até cronificar. Então, aqui na nossa paciente, a gente fez provas adicionais, a gente viu que ela era suscetível para toxo, para herpes vírus, a gente viu que ela tinha IgG positivo para Epstein-Barr e citomegalovírus, a gente identificou que ela tinha um FAN elevado e um anticorpo antimúsculo liso forte positivo, com uma imunoglobulina G bem alterada, e um anticorpo antimitocôndria negativo. O que eu quero dizer com esses exames daí? A gente se aproximou do diagnóstico de hepatite autoimune para essa paciente. E para a gente fechar o diagnóstico de hepatite autoimune, a gente fez uma biópsia hepática que tinha achados característicos e a gente lançou mão de um score probabilístico para ver se a gente estava certo nesse diagnóstico ou não, que veio um resultado de um caso definido também de uma hepatite autoimune. Essa paciente começou prednisona e azatioprina, os exames melhoraram, não chegaram a normalizar, mas foram melhoraram significativamente a ponto dela ir de alta com o segmento ambulatorial dessa hepatite autoimune. Então, de mensagens principais desse caso, procure ativamente as pistas de hepatopatia crônica, como nós conversamos no caso anterior. Uma hepatite sem resposta por meio das sorologias de vírus A, vírus B, vírus C, considere mais etiologias e se lembre das etiologias infecciosas adicionais nos cursos agudos particularmente. Nos cursos crônicos, você vai pensar em doenças menos prevalentes, como doença autoimune e outras menos corriqueiras também no nosso dia a dia. Se você está trabalhando em um cenário de uma atenção primária, você vai solicitar a participação de um outro ente, para te ajudar nesse desafio. As imagens que eu adquiri foram por meio do Unsplash ou por meio de arquivo pessoal. E eu deixo nesse slide daqui as referências bibliográficas que eu acabei usando para esse encontro. Você pode dar zoom nessa imagem agora para poder eventualmente ler e procurar cada um desses artigos. Mas eu espero ter cumprido os objetivos da gente discutir um pouco sobre a abordagem do paciente na perspectiva das alterações laboratoriais hepáticas, organizando um pouco o nosso raciocínio, porque a gente vai ter muita etiologia para pensar. E para a gente conseguir se aproximar de uma forma melhor dessas etiologias, que não seja disparando uma metralhadora de exames, a gente precisa compreender a anamnese dirigida, o exame físico dirigido, para daí a gente escolher qual vai ser o melhor combinado de exames complementares que a gente vai pedir para solucionar o caso do nosso paciente. Muito obrigado pela atenção de vocês, espero que aproveitem. Um abraço.